Olá, pessoal! Agora nós vamos estudar verbos, tá? Um assunto que assusta a maioria dos candidatos. As pessoas têm aversão a verbos. Por quê? Porque não senta para conjugar os verbos. A gente tem preguiça de estudar verbos. Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou dominar aí verbos? Como é que eu vou saber em que tempo está conjugando? Se você parar para sentar, né? Tiver coragem de fazer isso, sentar aí o popô, a bunda na cadeira e conjugar 3 verbos de cada conjugação, de primeira, segunda e terceira, os fáceis mesmo, você vai dominar verbos, vai mudar a sua vida, de verdade, de verdade. Então, conjugue aí amar, cantar, beijar, né? Conjuga o verbo vender, o verbo partir, isso vai ajudar você. Depois você parte para os verbos piores, né? O verbo ver, o verbo vir e por aí vai, tá? Então vamos lá. O que é verbo? O que é verbo, né? O verbo é aquela palavra ali dentro da frase que vai indicar uma ação, vai indicar um estado, uma mudança de estado, né? Um fenômeno da natureza. Então, quando eu faço assim, a menina correu rapidamente, essa palavra aqui, correu, né? É um verbo. É um verbo que indica uma ação. Então, a menina correu rapidamente. Isso indica uma ação. Quando eu falo, os rapazes continuam doentes, é um estado, indica um estado. Choveu muito aqui. Esse verbo, ele indica um fenômeno da natureza. Ela se tornou policial, se Deus quiser. Ela se tornou policial, né? É o verbo de mudança de estado, né? Mudou, né? Era uma coisa, passou a ser outra. Mudança de estado. Então, os verbos podem exprimir, né? O verbo uma ação, um fenômeno da natureza, um estado, uma mudança de estado. Tudo bem? Tudo bem? Vamos ver, então, qual é a estrutura dos verbos, tá? Estrutura. Você se lembra que você estudou lá a estrutura das palavras dos substantivos, né? A gente estudou isso. Das palavras, de um modo geral, não foi só dos substantivos. Das palavras. Nós vimos a estrutura delas, né? Então, vejam, quando eu falo amar, né? A base da palavra é o radical. Como assim é a base da palavra? É a parte indispensável da palavra. Então, do verbo também vai funcionar assim. A parte indispensável do verbo é o radical, tá? É ele que traz ali o sentido, né? A semântica, é o radical. Então, vejam o seguinte, quando eu quero identificar o radical de um verbo, o que eu tenho de fazer? Você tem de excluir as 2 últimas letras do verbo, que é o R e a vogal. Você exclui essas 2 letras e aí você encontra o radical. Então, tá aqui, ó, o radical. Até aqui, até o M. Do vender até o D. Do partir até o T. Tudo bem? Nesse caso aqui, né, por, né, você tem aqui por, se você retirar, você vai ficar só com P. Observem um detalhe aqui. Essa vogal que vem depois, ela é chamada de vogal temática, tudo bem? Ela é chamada de vogal temática. Essa base é o radical. Né? Você retira as 2 letras, você tem lá o radical. O que vem depois, essa vogal, é a chamada vogal temática. Cuidado com o seguinte, vejam, essa vogal temática, ela identifica a que conjugação o verbo pertence. Não entendi, Raquel. Você já ouviu falar em verbos de primeira conjugação, verbos de segunda conjugação e verbos de terceira conjugação. Não já ouviu falar isso? Então, você tem lá, quando o verbo, né, possui a vogal temática A, os terminados em AR, eles pertencem à primeira conjugação. Quando os verbos terminam em ER, eles pertencem à segunda conjugação, quando a vogal temática for E. Quando a vogal temática for I, ele pertence à terceira conjugação. Olha o que aconteceu aqui. Apareceu o O, né, do verbo por. Ué, então ele pertence a que conjugação? A quarta? Não. Esse verbo, ele pertence à segunda conjugação. Por quê? Porque ele era assim, ó. Poer.
Então, ele era, né, grafado com o E. Poer. Então, a vogal temática dele era E. Então, ele pertence à segunda conjugação. Tudo bem? A soma da vogal temática do radical, vou botar aqui, esse RD aqui é radical. Esse Azinho é a vogal temática. A soma do radical com a vogal temática, a gente chama de tema. Você já viu isso? Vogal temática, radical. Você chama de tema. A soma do radical com a vogal temática. Isso você já viu, não há mistério algum. Tudo bem? Então, nós temos lá no verbo radical e a vogal temática. A vogal temática, ela vai aparecer sempre nos verbos, sim ou não? O que você acha? Vem comigo aqui. Eu coloquei o verbo vender aqui no presente, tá? Qual é a vogal temática do vender? É o E. Então, veja, quando eu faço eu vendo, a vogal temática aqui? Não. Tu vendes. Ah, ele vende. Nós vendemos. Vós vendeis, eles vendem. O E aparece em todas as pessoas, menos na primeira pessoa do presente. Do presente do indicativo, na primeira pessoa, a vogal temática não aparece. Aqui, ó. O, virou vendo. Ah, Raquel, se fosse amar, eu amo, a vogal temática continuaria sem aparecer. O amar teria que aparecer o A. Eu amo. Não apareceu. Então, no presente, não há vogal... Na primeira pessoa do presente do indicativo, não há vogal temática. Consequentemente, não vai haver no presente do subjuntivo em nenhuma pessoa. Por quê? Porque o presente do subjuntivo, ele deriva lá do presente do indicativo. Então, veja, venda, a vogal temática não é o E. Veja só, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Não aparece em nenhuma pessoa do presente do subjuntivo. A vogal temática não aparece em nenhuma pessoa do presente do subjuntivo. Então, não há vogal temática na primeira pessoa do presente do indicativo, nem em nenhuma pessoa do presente do subjuntivo. Tudo bem? Continuando com a estrutura do verbo. Então, você tem radical, vogal temática, juntando você tem o tema. E você também tem ali as desinências, né? A desinência modo temporal e desinência número pessoal. Aí você vai ter de dar uma olhada na tabelinha aí, porque eu não vou ficar aqui. Ah, a terminação vá, a desinência vá, a desinência... Não vou ficar fazendo isso. Há uma tabelinha aí no seu material para você olhar. Raquel, eu preciso decorar essas desinências? Olha, você tem tanta coisa para estudar, você ainda vai decorar a desinência? Eu não aconselho. Sabe o que eu aconselho você a fazer? A praticar, a conjugar os verbos. Foi o que eu acabei de falar. Se você sentar e conjugar os verbos, tiver paciência de fazer isso, você não vai precisar decorar. Eu nunca decorei desinência na minha vida. Por quê? Porque eu pratiquei. Então, eu domino isso não é porque eu decorei a desinência, e sim porque eu pratiquei ali. Você não decorou lá a tabuada? Isso já você decora, está decorado? Não, já faz parte de você. Por quê? Porque você, né, teve de usar isso, você foi obrigado a usar isso para poder aprender a fazer conta. Da mesma forma funcionam os verbos. Você tem de sentar e conjugar, em vez de você decorar. Então, só preste atenção aqui. Você vai ver o seguinte, que a desinência modo temporal não existe, não há desinência modo temporal no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Você não tem essa desinência que mostra a você o modo e o tempo, tá? Essa daqui vai mostrar a você o número e a pessoa. Número, plural, singular. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Aproveitando uma pergunta. Quantas pessoas nós temos ali na hora de conjugar os verbos? Quantas pessoas nós temos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. 6. Claro que não. Nós temos 3. No plural e no singular. Então, 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira. No plural e no singular. Pessoas. Primeira, segunda e terceira. 3. Número, plural e singular.
tá? Então, pessoa é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eu e nós, primeira, singular e plural. Tu e vós, segunda. Ele, ela, eles, elas, terceira, plural e singular. Tudo bem? Então, no presente e no pretérito perfeito, a gente não tem essa desinência modo temporal, tá? Eu coloquei aqui colorido para você entender. Amávamos é o verbo amar. 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 Qual é o radical do amar? AM. Então, tá aqui. O radical tá aqui. Radical. O A é o que mesmo? Vogal temática. Não é? Não é o A não é a vogal temática? Vogal temática. O A. O vá é o quê? Amava. É a desinência modo temporal. É esse vá aqui que vai me dizer em que modo está, modo indicativo, e em que tempo, pretérito imperfeito. Então, essa desinência vá aqui me indica que o verbo está no modo indicativo, no tempo pretérito imperfeito. E a desinência mos indica o número pessoal, indica o número e a pessoa. Plural, primeira pessoa do plural. Tudo bem? Então, aqui está coloridinho para identificar. Tem o radical, a vogal temática, a desinência modo temporal, pretérito imperfeito do indicativo, e o mos, que indica primeira pessoa do plural. Tudo bem? Foi até aí? Tranquilo, né? Classificação dos verbos. Se o verbo é regular, irregular, já ouviu isso? Quando eu tenho o verbo regular, quando, primeiro passo, o radical, cantar. Qual é o radical do cantar? Cante. Esse aqui é o radical. Tudo bem? Quando o radical, ele se mantém em todas as pessoas, né, do plural e singular, de todos os tempos e modos. Aí eu digo que esse verbo é regular. Se esse radical se mantiver em todas as pessoas e em todos os tempos e modos, esse verbo é considerado um verbo regular. Um cuidado importante. Esse verbo aqui é um verbo de primeira conjugação. Não é isso? A vogal temática A indica que esse verbo é um verbo de primeira conjugação. Existem lá os verbos de primeira conjugação, os terminados em AR. Como é que eles vão ser conjugados? Existe um modelo, a gente fala um paradigma, um modelo. Por exemplo, eu canto, é o verbo cantar. Tu cantas, ele canta. Eu vou colocar aqui para você só a terminação, tá? Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Pronto. Né? Então, esse modelo aqui é o modelo da primeira conjugação. Esse é o modelinho da primeira conjugação. Se o verbo for regular, além de manter o radical, ele também segue esse modelo de primeira conjugação. Entendeu? Mais ou menos, Raquel. Então, veja, o verbo cantar, ele é regular porque ele vai manter esse radical em todas as pessoas. Sempre que você quiser tirar a prova real, conjugue logo no presente. Eu canto, tu cantas, ele canta. Cantamos, cantais, cantam. Esse cante apareceu em todas as pessoas. Então, ele é um verbo regular. Ele também é considerado regular porque essa terminação aqui do presente do indicativo, da primeira conjugação, ele vai seguir esse modelo, esse paradigma. Tudo bem? Raquel, então você está me dizendo que se um verbo mantiver o radical em todas as pessoas, mas não seguir esse modelinho, ele vai ser irregular? Sim. As pessoas acham que ser irregular é só porque o radical não se repete. Só que não. O verbo é considerado irregular quando o radical não se repete ou quando o verbo não segue esse modelo de primeira ou de segunda e terceira conjugação, tá? Então, o modelo de segunda conjugação é igual ao de terceira. Vou colocar aqui para você. Eu
vendo. Tu vendes. Ele vende. Nós vendemos. Vós vendes. Eles vendem. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, aí muda, eles partem. Então, os verbos têm de seguir um modelo, uma conjugação, um modelo. Então, se o verbo da primeira conjugação seguir esse modelo dos verbos de primeira, se os verbos seguirem o de segunda, se eles seguirem o de terceira, eles são regulares. Entendeu? Vou dar 2 exemplos. Fazer. O verbo fazer, ele é um verbo regular? Qual é o radical dele? Faz. Ele é um... O radical tá aqui. Faz. Vamos tentar lá no presente do indicativo. Como é que vai ficar o presente do indicativo? Eu faço. Eu faço. Olha o que aconteceu. O radical se manteve? Não. Então, ele não pode ser considerado regular. Tudo bem? Outro exemplo para você. O verbo estar, que é de primeira conjugação. Vou colocar aqui. O verbo estar, que é de primeira conjugação. O radical dele é esse aqui, né? Vamos conjugar no presente. Eu estou. Tu estás. Ele está. Quando eu falo eu estou, quando eu falo, ó, eu canto no presente. Eu estou no presente. Esse está igual a esse? O estar está igual ao cantar? Não. O verbo cantar é um verbo regular de primeira conjugação, porque o radical se mantém e ele segue o modelinho lá, o paradigma de primeira conjugação. O verbo estar, o radical se manteve, mas ele seguiu aqui o modelo de primeira conjugação? Não. Você reparou que virou estou? Deveria aparecer só o O depois do radical. Apareceu o O e o U. Então, ele não pode ser considerado um verbo regular. Percebeu? Por quê? Raquel, mas o radical se manteve, mas ele não seguiu esse modelo da primeira conjugação. Ele é um verbo de primeira conjugação, estar, terminado em AR, e não seguiu esse modelo. Então, ele não é considerado um verbo regular. Tudo bem? Verbo anômalo. O que é isso? É um verbo tão irregular que ele se chama anômalo. Ele é anormal, é anômalo. Quais são? Ser e ir. Eu sou, tu és, ele é, ele muda muito. A mesma coisa o verbo ir. Eu vou. Percebeu? Já mudou completamente. Verbos defectivos são verbos com defeito. Como assim com defeito? Eles não são conjugados em algumas pessoas. Por exemplo, no presente do indicativo, na primeira pessoa, ele não vai ser conjugado. E, consequentemente, não vai ser conjugado no subjuntivo, no presente do subjuntivo. Eu coloro. Não dá, não fica bonito. Eu coloro, não. Tu colores, ele colore, aí sim. Mas na primeira pessoa do indicativo, eu não consigo conjugar. A mesma coisa o verbo falir. Eu falo. Eu falo o quê? Parece o verbo falar. Então, eu não conjugo o verbo falir na primeira pessoa do presente do indicativo. Tudo bem? Verbos abundantes. Os verbos abundantes são aqueles verbos que possuem 2 formas para ele. Abunda, sobra. Normalmente, essa abundância se dá no particípio, mas não significa só... não significa que seja só no particípio, tá? Por exemplo, pode acontecer o verbo haver, lá na primeira pessoa, no presente do indicativo, ele é abundante no nós e no vós. Então, tem 2 formas para o nós e para o vós, mas essa abundância normalmente se dá no particípio. Cuidado, veja, o verbo pagar, ele possui 2 particípios, o pagado e o pago. Esse pagado é chamado de particípio regular. Isso está no seu material. E o pago é considerado particípio irregular, tá? Por que regular e irregular? Essa terminação ado, ela caracteriza o particípio dos verbos regulares, tá? E essa outra forma, né, menorzinha, essa forma é considerado particípio irregular. Então, veja,
Esse verbo pagar é um verbo abundante. Por quê? Porque ele possui duas formas para o particípio. Existem outros? Existem vários. Por exemplo, o pegar, existe pegado e pego. Imprimir, imprimido, impresso. Não existe. Benzer, benzido, bento. Existem vários verbos abundantes, né? Que tem essa abundância no particípio. Existem vários, tá? Raquel, então como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou usar o particípio regular e o irregular? As duas formas estão corretas? Estão. Mas vejam o seguinte, uma dica para vocês. Quando que você vai usar o particípio regular? Sempre que o verbo auxiliar, o verbo que vier antes dele, for o verbo ter ou o verbo haver. E você vai usar o particípio irregular quando o verbo auxiliar, o verbo que aparecer antes, for o verbo ser ou estar. Olhem para cá. Eu tinha pagado a conta. Olha o verbo que apareceu aqui, tinha. Se eu pus aqui o verbo ter ou o verbo haver, eu havia, eu tinha, eu havia, eu vou usar aqui o particípio regular. Eu tinha pagado a conta. Eu havia pagado a conta. Tudo bem? Agora veja, a conta foi paga. Eu usei aqui o verbo ser. Esse foi aqui é o verbo ser. Se eu usar o verbo ser como particípio, eu usar o verbo ser como auxiliar do particípio, eu tenho que usar o particípio irregular. A conta foi paga. Tudo bem? Então, você dizer eu tinha pagado, eu tinha pegado, isso está correto. Tudo bem? Isso não está incorreto. Raquel, então, todo verbo tem dois particípios? Claro que não. Cuidado que tá uma moda de... isso aqui, ó. Ah, eu tinha chego. Chego ao inferno. Eu tinha chego não existe. Eu tinha chegado. O verbo chegar não é um verbo abundante. Eu só tenho uma forma, chegado. Eu não tenho chegado e chego. Eu só tenho chegado. Então, eu tinha chegado. Eu tinha chego, não. A mesma coisa, o verbo trazer. Eu tinha trago. Horrível, cafona. Eu tinha trazido. Tinha trago, não. Eu tinha trazido. O verbo trazer não possui dois particípios. Trazido e trago. Ele só possui o particípio regular. Tudo bem? Então, não são todos os verbos que possuem esse duplo particípio, essa abundância no particípio. Só alguns. E as pessoas estão com medo de usar o particípio regular. Cuidado, porque ele está correto, tá? Então, não está incorreto o uso do particípio regular. Eu tinha pagado. Perfeito. Eu tinha pegado. Perfeito. Tudo bem? Eu tinha trazido. Tá lindo. Essa é a única forma correta. Não existe eu tinha trago. Tudo bem? Verbo unipessoal. Como o nome já diz, une, uma pessoa. Como assim, Raquel? Unipessoal. Ele só é conjugado na terceira pessoa. Por exemplo, aqueles verbos, né, que exprimem lá as vozes de animais. Latir. Eu lato. Eu não lato. Tu lates? Acho que não. Então, latir só funciona para a terceira pessoa. Ele lá, o cachorro. Então, ele não é, por isso que é unipessoal, porque ele só é conjugado em uma pessoa, na terceira. Não é conjugado na primeira e nem na segunda. Impessoal, não tem pessoa. Impessoal, sem pessoa. Ou seja, sem sujeito. A gente vai usar muito isso aqui. O que é o verbo impessoal? Quais são os verbos impessoais? Por exemplo, o verbo haver no sentido de existir. Ele não possui sujeito, então eu digo que ele é impessoal. Os verbos que exprimem fenômenos da natureza, eles também são considerados verbos impessoais, sem pessoa, sem sujeito. A gente vai voltar a falar disso lá na aula de sujeito. Vai falar bastante quando formos estudar sujeito inexistente. Tudo bem? Então, agora vamos fazer uns exercícios para fixar tudo isso que nós vimos até aqui. Vamos lá, pode jogar. Primeiro exercício vai falar assim:
Verbos regulares são aqueles cujos radicais... Não, eu vou voltar para o primeiro, minha gente. Titia tá com um probleminha de cabeça. Vai, agora, esse é o primeiro. Considerando os aspectos linguísticos do texto e as ideias dele expressas, julguem o item a seguir. Na forma verbal, mostrávamos, diferentemente do que acontece com a maioria dos verbos de primeira conjugação, não aparece a vogal temática responsável por incluir o verbo na conjugação a que pertence. Por isso, não há um tema a ser extraído da estrutura da palavra. Mostrávamos, não há vogal temática. Esse verbo é um verbo de primeira conjugação, né? Mostrar. A vogal temática é o a. A vogal temática, eu disse a vocês que ela não aparece na primeira pessoa do modo indicativo, do presente do indicativo. Não foi isso? E não aparece no presente, em nenhuma pessoa do presente do subjuntivo. Não é o caso aqui. Mostrávamos. Olha o A aí, a vogal temática aí. Então, essa afirmativa está errada. A vogal temática, sim, é o A, que indica que o verbo pertence à primeira conjugação. Tudo bem? Nós temos o vá aí, a desinência, modo temporal, e o mos, número pessoal. Vamos à outra. A forma verbal cujo morfema que acumula as noções de modo e tempo, então é a desinência modo temporal, né? Morfema que indica a noção de modo e tempo, é a desinência modo temporal. É zero, então não há desinência modo temporal. Quando que não há desinência modo temporal? Nós vimos, eu coloquei isso no quadro para vocês. No presente, você pode consultar a tabela também, tá? No presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Então, você vai ter que saber aí onde há presente, onde há pretérito perfeito, ou pretérito perfeito. Por mais vitorioso que Dumpt se considere aí é o presente do subjuntivo, que eu considere, que tu consideres, que ele considere, né? Então, tá fora. Tem que achar presente do indicativo. Aquele que corresponderia é futuro do pretérito, tá fora. Então, dissesse é pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá fora. Visto que acabara de dizê-lo. Acabara é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Esperamos é o presente do indicativo, né? Nós esperamos. Pode ser também pretérito perfeito do indicativo, é igual, né? Pode ser o pretérito perfeito também. Então, é essa a resposta. Eu não tenho desinência modo temporal no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Tudo bem? Letra E. Na frase, eu coloro, que é baixaria, meus próprios cabelos com tintura comprada na farmácia. Deve ficar uma merda. O verbo colorir está de acordo com a norma padrão. Eu coloro, pelo amor de Deus. Eu coloro. Esse verbo é um verbo com defeito, porque eu não conjugo na primeira pessoa do singular lá no presente. Eu coloro. Eu não conjugo, eu não tenho isso. Eu coloro, o verbo falir também não há. Então, veja, adequado? Não. Adequado? Não. Inadequadamente? Sim. Inadequadamente conjugado. Pois trata-se de verbo defectivo. É isso mesmo. Inadequadamente conjugado, pois trata-se de verbo reflexivo. Não. Ele está conjugado inadequadamente, não é porque ele é reflexivo. Ele está conjugado inadequadamente porque ele é defectivo e essa forma não existe no presente, da primeira pessoa do presente do indicativo. Não existe em nenhuma pessoa do presente do subjuntivo. Marque a opção em que o verbo foi classificado corretamente. Ser é um verbo defectivo. Não, ser é um verbo com muito defeito, ele é anômalo.
Valer é um verbo irregular? É um verbo irregular. Eu valho. Prender é um verbo anômalo? Não, eu prendo. Tu prendes, ele prende. Prendemos, prendes, prendem. Ele é um verbo regular. Crer é um verbo regular? Não é, não. Eu creio, tu crês, ele crê. Já está diferente, né? Eu creio. Ele não segue o verbo vender. Colorir é um verbo abundante? Não, não, não. Colorir é um verbo com defeito, defectivo. Então, gabarito, letra B de bola. Leia. Há movimentação intensa de empresas privadas na direção do uso de biometrias. Esse verbo aí é o verbo haver, né? No sentido de existir. Eu falei a vocês que a gente estudaria isso muito mais para frente. Esse verbo haver, no sentido de existir, é um exemplo de verbo impessoal, tá? Essa forma aí, a no singular, é o verbo haver na terceira pessoa do singular. É um verbo impessoal, tá? Ele varia em tempo, sim, né? Ele varia em tempo. Ele não está em tempo composto, não, mas ele varia, sim, em tempo. Verbos regulares são aqueles cujos radicais se mantêm inalterados em todas as suas flexões e cujas desinências seguem estritamente os paradigmas de cada conjugação. Foi exatamente o que eu falei a vocês, né? Os radicais se mantêm inalterados e eles seguem as desinências da conjugação a que ele pertence. Desse modo, afirma que são regulares todas as formas. Justificam. Eu justifico, tu justificas, ele justifica, justificamos, justificar, justificam. É regular. Sobe, é subir, né? Eu subo. O verbo é subir. Tu sobes. Já mudou. O radical já mudou. Então, ele é irregular. Sentir. Eu sinto. Já mudou o radical. É irregular. Foram, né? É o verbo ir ou o verbo ser. São verbos anômalos, né? São muito irregulares. Estar, eu mostrei a vocês que o estar é irregular, não por causa do radical, mas por causa dos paradigmas. Veja, eu estou não segue o verbo cantar, eu canto. Veja como é que é diferente. Então, ele é considerado um verbo irregular, tá fora. Compara é um verbo regular. Eu comparo, tu comparas, ele compara, comparamos, comparais, comparam. É regular. Estou é irregular. Justificam é regular. Sento é regular. Eu sento, tu sentas, ele senta. Sentamos, sentais, sentam. Sobe não é, né? Eu subo, tu sobes, não é regular. Compara é, eu percebo, tu percebes, ele percebe, também é regular. Na letra E, sento é, percebo é, compara é. É esse o gabarito. Letra E. Tudo bem até aí, minha gente? Agora nós vamos falar dos tempos e dos modos. É claro, é óbvio que eu não vou ficar aqui conjugando com vocês. Por isso que no seu material já há exemplos de verbos regulares, lá no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo. Não vou ficar aqui conjugando, senão a aula vai ficar muito chata, enfadonha. Então venha comigo. Modo indicativo, nós temos quais tempos? O presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Nós temos todos esses tempos e no seu material há verbos aí conjugados em todos os tempos, tá? Verbos conjugados em todos os tempos. Então, depois, né, no próximo bloco, nós vamos ver a semântica dos tempos. O que significa estar no presente, no pretérito, tudo bem? Passo a passo. Neste primeiro momento, eu preciso que você conjugue, dê um pause aí na aula e conjugue os verbos, né, no presente, no pretérito, em todos os tempos. Isso é importante, tá? O modo subjuntivo, quais tempos nós temos? Só 3. O pior é o indicativo, o maior. No modo subjuntivo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então, cuidado, porque quando chegar ao final desta aula, você vai reparar um detalhe importante.
Aqui no modo indicativo nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos. No modo subjuntivo, 3 tempos. Tudo bem? Ok, Raquel. Você não vai conjugar? Não, não vou. Eu canto, tu cantas, ele canta. Não vou. Eu cantei, tu cantaste, ele canta. Não vou ficar fazendo isso aqui que vai ficar muito chato. Eu vou pular aqui logo para o modo imperativo. Aqui há um problema. Eu coloquei tudo para vocês aqui conjugado porque há um probleminha aqui. Para você conjugar o imperativo, né? Existe lá no imperativo afirmativo e imperativo negativo. Não há tempo, só há imperativo afirmativo e imperativo negativo. No modo indicativo e no modo subjuntivo, nós temos os tempos. Nós temos lá presente, passado e futuro. No imperativo, não. Nós temos o imperativo afirmativo e nós temos o imperativo negativo, tá? Então, por quê? Porque o imperativo é uma ordem. Então, nós temos uma ordem afirmativa e uma ordem negativa. O que acontece? Como é que eu vou conjugar o imperativo? Para você conjugar o imperativo afirmativo, você vai ter como base o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Então, vejam o que eu fiz. Eu já fiz um esqueminha aqui para você. Vamos começar com o imperativo afirmativo. Você vai conjugar o presente do indicativo, tá aqui. Eu coloquei para vocês os verbos de primeira conjugação, o modelo dos verbos de primeira conjugação e o modelo dos verbos de segunda e terceira, tá? Que é igual, segunda e terceira as formas são iguais. Então, primeira conjugação terminados em AR, segunda conjugação terminada em ER e em R. Eu deixei já o modelinho aqui para vocês. Eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais, cantam. E o vender, vendo, vendes, vende, vendemos, vendeis, vendem. Para que isso vai servir? No imperativo afirmativo e no negativo, a gente não tem a primeira pessoa. Por quê? Porque a gente não dá uma ordem. Eu não dou uma ordem para mim mesma. Então, eu não tenho a primeira pessoa, o eu. Não tem. Nós temos a segunda, a terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, aqui eu já destaquei em azul, essas duas saem do presente do indicativo sem o S. Então, veja, eu canto, tu cantas. Eu tiro o S e jogo para lá, ó. Canta tu. Então, quando eu falo assim, canta, menino, canta, eu tô dando uma ordem na segunda pessoa do singular. Eu estou conjugando o imperativo afirmativo na segunda pessoa do singular. Vender, ou então partir. Eu vendo, tu vendes. Você tira o S e joga para lá, ó. Eu parto, tu partes. Tira o S e joga para cá, parte. Tudo bem? Aqui no plural, na segunda do plural, nós cantamos, vós cantais. Tira o S, fica cantai. Cantai, vós. Vendei, vós. Então, quando a gente fala assim, rogai por nós pecadores, né? A gente está fazendo o quê? Um pedido, uma súplica, né? É o verbo no imperativo. Rogai por nós pecadores. Rogai é o verbo rogar na segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. Rogamos, rogais. Tirou o S, rogai, vós. Então, eu estou fazendo um pedido, uma ordem para a segunda pessoa do plural no imperativo afirmativo. Rogai por nós, vós. Percebeu? Então, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural saem do presente do indicativo sem o S. E o restante? A terceira pessoa do singular, a primeira do plural e a terceira do plural. Elas saem do presente do subjuntivo igualzinha. Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola. Ó, cante, que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Que nós cantemos, vós canteis, que eles cantem. Eu vou pegar aqui a terceira pessoa. Cante, você. Cantemos, nós.
cantem vocês. Copiou, colou. Olhem como é que ficou o imperativo afirmativo. Canta tu, cante você, cantemos nós. Cantai vós, cantem vocês. Aqui é o de segunda e terceira, é o modelo de segunda e terceira, ó. Venda, você. Vendamos, nós. Vendam, vocês. Tudo bem? Sai do presente do subjuntivo igualzinho, não corta nada. Copia e cola. Vem para o imperativo negativo. O imperativo negativo, ele fica igualzinho ao presente do subjuntivo. Copiou, colou em todas as pessoas. Então, ó, cantes tu, não cantes tu, não cante você. Não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Não vendas tu, não venda você. Não vendamos nós, não vendais vós, não vendam vocês. Aí copiou e colou. Qual é o grande problema aqui? Veja aqui. No imperativo afirmativo, eu falo assim, canta tu, canta. Se eu quiser dar uma ordem negativa, vira não canteis. Percebeu a diferença? Por que é diferente? Porque o canta aqui sai do presente do indicativo sem o S. E aqui a segunda pessoa sai do presente do subjuntivo igualzinho, com S com tudo. Então fica não cantes. Se eu quiser transformar a segunda pessoa do singular, do imperativo afirmativo e do plural também, do imperativo afirmativo para o imperativo negativo, vai haver uma troca aí, ó. Veja, eu vou ter que tirar agora do presente do subjuntivo para formar o imperativo negativo. Então muda. Aqui estava canta com com a vogal temática aqui, canta. Agora aqui não, ó. Não cantes. Eu não tenho a vogal temática aqui, vira E. A mesma coisa aqui, vender. Eu tinha a vogal temática E no imperativo afirmativo. Quando eu vou para o imperativo negativo, vira vendas, com A, sem a vogal temática. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Quando aparece em prova, as bancas costumam pedir, o examinador pede para você transformar do imperativo afirmativo, a segunda pessoa, para o imperativo negativo. E aí a pessoa acha que basta colocar lá o não na frente. Não é assim que funciona. Quando eu falo não canta, canta a música. Agora eu quero dar uma ordem para você não, para a segunda pessoa não cantar, né? Para o tu. Eu vou falar o quê? Não canteis. E não canta. Não canta não existe. Não cantes. Percebeu? Não cantes. Tá? Foi? Entenderam como é que funciona? Então, o imperativo afirmativo, tu e vós, do presente do indicativo sem o S. Imperativo negativo, inteirinho do presente do subjuntivo. Tudo bem até aí? Quando aparece em prova, a banca com certeza vai pedir para você transformar a segunda pessoa do imperativo afirmativo para o imperativo negativo. Por quê? Porque não basta colocar o não. Você tem que conjugar do presente do subjuntivo. Tá bom? Foi? Seguindo. Tempo composto. O que é isso? Tempo composto. Aqui mora um perigo. Por quê? O que é tempo composto? É uma locução verbal formada pelo verbo ter ou haver como auxiliar, mais um verbo no particípio. Para ser considerado tempo composto, tem de ter como verbo auxiliar o verbo ter ou o verbo haver. Tudo que nós vimos até agora é chamado de tempo simples. Como assim, Raquel, tempo simples? Só um verbo. Tudo bem? Só um verbo. Tempo composto é quando eu tenho a locução verbal. E para ser considerado tempo composto, tem de ter o verbo ter ou haver como verbo auxiliar, mas qualquer verbo no particípio. Observem o seguinte, veja quantos tempos nós temos aqui. Esse aqui é o modo indicativo, tá? E o outro lá é o modo subjuntivo. Daqui a pouco eu coloco para vocês. Indicativo. Nós temos quantos tempos aqui? Pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. 4 no modo indicativo. Quantos tempos nós temos lá no modo simples do presente do indicativo? 6.
Então, o tempo composto vai funcionar da mesma forma que o tempo simples? Claro que não. E quando isso aparece em prova, derruba meio mundo. Então, vejam o seguinte. Tempo composto, só temos 4 tempos. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. E há um problema sério aqui nesses dois. Sério, sério, sério. Por quê? Para eu construir o pretérito perfeito, o verbo ter ou o verbo haver ali como auxiliar, eles vão se encontrar, olha, ele tem estudado. O tem está conjugado no presente do modo indicativo, não é isso? Então, quando eu escrevo assim, ele tem estudado, essa locução verbal aqui, tem estudado, ela não está conjugada no presente. Ela está conjugada no pretérito perfeito composto. Raquel, não entendi, não. Então é sinal que você está no caminho certo. É assim mesmo, veja. Ele tem estudado. O verbo auxiliar ter, que caracteriza aqui o tempo composto, ter mais verbo no particípio, ele está conjugado no presente do indicativo, não está? Está. Então, significa que essa locução verbal tem estudado está conjugada no pretérito perfeito composto. É assim que funciona. Olha o que vai acontecer agora. Ele tinha estudado. O tinha está conjugado no pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito. Eu tinha. Pretérito imperfeito. Quando o verbo auxiliar ter ou haver estiver conjugado no pretérito imperfeito, a locução verbal estará no mais que perfeito composto. É esquisito, mas é assim que funciona. E isso tem aparecido em prova. Então, de novo, quando o verbo auxiliar estiver no presente, o ter ou haver estiverem conjugados no presente, a locução está no pretérito perfeito e não no presente. Quando o verbo auxiliar estiver, ter ou haver, estiver conjugado, quando eles estiverem conjugados no imperfeito, a locução vai estar no pretérito mais que perfeito composto. Tudo bem? E no futuro? No futuro não há problema algum, porque vai ser igual. Ele terá estudado é futuro do presente, ele teria estudado é futuro do pretérito. Tudo bem? Aqui não há problema algum. Quando isso aparece em prova, é óbvio que as bancas vão cobrar isso aqui. Marque em que tempo está flexionada a locução destacada. Ele tem estudado. Logo na letra A, a banca vai colocar presente do indicativo. Só que não. Quando o verbo auxiliar aparecer no presente, a locução está no pretérito perfeito. Quando o verbo auxiliar aparecer no imperfeito, a locução vai estar flexionada no pretérito mais que perfeito. Tudo bem? E ali o modo subjuntivo, que é esse aqui, subjuntivo, vai funcionar da mesma forma do indicativo. Só que há um detalhe aqui esquisito pra caramba. No modo subjuntivo, nós temos 3 tempos. Aqui também. No tempo simples, são 3. Aqui também. Quais são os tempos simples que nós vimos? Presente, pretérito imperfeito e futuro, não é? E aqui? Pretérito perfeito. Eu tenho pretérito perfeito simples? Não. Só pretérito perfeito composto. No tempo simples, a gente tem pretérito imperfeito. Então, aqui a gente tem pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Nós temos pretérito mais que perfeito simples? Não. Só temos pretérito mais que perfeito composto no modo subjuntivo. Futuro nós temos no simples e temos no composto. Tudo bem? Entenderam? Então, pretérito perfeito do subjuntivo só existe no tempo composto. Pretérito mais que perfeito no modo subjuntivo só existe no tempo composto, tá? Futuro existe tanto no simples quanto no composto. Então, vamos lá, vai funcionar da mesma forma. Quando o verbo auxiliar tenha, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, aparece conjugado no presente, a locução vai estar conjugada no pretérito perfeito. Quando o verbo auxiliar estiver conjugado no pretérito imperfeito, a locução vai estar conjugada no pretérito mais que perfeito.
E aqui no futuro, não. No futuro é tudo igual, não há problema algum. O problema está aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bem? Então, verbo auxiliar no presente, ter ou haver no presente, locução no pretérito perfeito composto. Quando o verbo auxiliar aparecer no pretérito imperfeito, locução no pretérito mais que perfeito composto. Tudo bem até aí? Foi? Você tem de conjugar, tá? Conjugar os verbos para saber que tenha é presente, tivesse é pretérito imperfeito, tiver é futuro. Você tem de conjugar isso, tá? Então, vamos aos exercícios? Vamos lá, que há mais informações para vocês aqui. Pode jogar no material. Em relação aos modos verbais, quantos modos nós temos? 3. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Beijo, falo, invento. Todos estão no subjuntivo, indicativo e imperativo. Pode cortar a letra D e letra E, presente e futuro, porque isso não é modo. Modo é subjuntivo, indicativo e imperativo. Eu beijo, tu beijas, ele beija, beijamos, beijais, beijam, eu falo, tu falas, ele fala, eu invento, tu inventas. Isso é modo, é presente do modo indicativo. Não tem jeito. Como é que eu faço isso? Descubro, macete, desinência. Não, conjugando. Conjugando. Outra questão. Assinale a alternativa na qual o verbo destacado está conjugado no pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é aquele ra fraco. Por exemplo, cantara é mais que perfeito. Cantará é futuro. Então, veja, quando eu faço assim, ó, cantara, a sílaba tônica é o tá. Esse ra é átono, é fraco, é mais que perfeito. Quando eu faço cantará, tônico, forte, é futuro. Então, essa aqui é a desinência, o ra é a desinência do pretérito mais que perfeito. Não conseguiria passar por isso sem sua ajuda. Conseguiria é o futuro do pretérito. Conseguiria. Tinhas tão pouca esperança nesse assunto? Eu tinha, tu tinhas, ele tinha é o pretérito imperfeito. Não, pretérito perfeito. Tinha, isso, tive, tinhas. Tinhas, pretérito imperfeito. Tive, pretérito perfeito. Eu soubera. Ah, olha o ra aqui, ó. Soubera. É o pretérito mais que perfeito. Gostaríamos que fôssemos. Isso aqui é o quê? Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. É o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Não, não é letra D não, gente. É a letra C. Letra C. Pretérito mais que perfeito. Fôssemos é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Assinale a alternativa na qual o verbo destacado está conjugado no presente do subjuntivo. Então, presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo a gente conjuga colocando o quê? Que eu, que tu, que ele. E outro macete. Se você começar lá com A, que eu cante, você vai com E até o final. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Se você começar com A, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que ele venda. Se ele agredisse é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu agredisse, se tu agredisse, se ele agredisse. Ainda que eu não valha, que eu valha. Olha lá, que eu valha, que tu valha, que ele valha. É essa daí, ó, é o presente do subjuntivo. Eu não sei se você vê. Eu vejo. Tu vês, ele vê. É presente do indicativo. Tenho. Eu tenho. Presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele tem. No que se refere à conjugação de alguns verbos irregulares da língua portuguesa, analise os enunciados abaixo.
Cuidado com esse tipo de questão. Ó, não podemos negar que muitas mulheres interviram. Cuidado. Coloque esse verbo aí no infinitivo. Esse verbo no infinitivo é intervir. Não é isso? Então, ele é derivado do verbo vir. Não é? Do verbo vir. Quando eu falo interviram, está colocando o verbo intervir como derivado do ver. Eles viram, é do verbo ver. E isso está incorreto. Eu tenho que conjugar o verbo vir. Muitas mulheres vieram, não é isso? Derivado do verbo vir. Muitas mulheres vieram. Então, muitas mulheres intervieram. Sempre que aparecer um verbo derivado de outro, conjugue sempre o verbo primitivo primeiro, tá? Quando toda mulher vir a ser reconhecida, o verbo aí é o verbo vir. Cuidado, eu sugiro a vocês que vocês conjuguem o verbo vir e o verbo ver, muito importante. Por quê? Quando chegar lá no futuro do subjuntivo, o verbo vir vira assim: quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. E o verbo ver? Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Então, cuidado, o verbo ver no futuro, no subjuntivo, vira vir. E o verbo vir vira vier. Cuidado. Então, quando toda mulher vier a ser reconhecida, não é vir, é quando toda mulher vier. No rol das mulheres extraordinárias, espero que caibam muitas outras mulheres. Perfeito, o verbo caber aí, né? Caibam, no presente do subjuntivo. Os livros de história contêm, esse é o verbo conter, né? Você se lembra do seguinte, o verbo ter, na terceira pessoa do plural, do indicativo, ele tem do presente, eles têm, ele recebe o acento diferencial de número, não é isso? Os livros de história, esse não é plural? Os livros de história contêm com acento circunflexo. Esse acento agudo é do singular, o circunflexo é do plural. Então, os livros de história contêm muitas injustiças. Está incorreto. Qual é a correta? Assinale a correta. Somente a 3, letra C de casa. Tudo bem? Lembre-se do seguinte, vou dar uma apagada aqui para eu escrever para você. Lembre-se do seguinte, esse conter aqui. O tem é monossílabo. Ele tem no singular, não recebe acento. Ele tem no plural, recebe acento diferencial. Quando eu faço ele contém com acento agudo, é porque é uma oxítona terminada em em, tá? E contém no plural é o acento diferencial. No singular, contém leva acento porque é uma oxítona terminada em em. O tem não leva porque é um monossílabo. Tudo bem? Em língua portuguesa, alguns verbos apresentam irregularidades em sua conjugação. A esse respeito, analise os enunciados abaixo. Só conseguiremos controlar nossa vida financeira se mantermos. Vejam, mesmo caso da questão anterior, esse verbo ele é derivado do verbo ter, né? É o manter, derivado do ter. Então, você vai conjugar só o verbo ter. Só conseguiremos controlar nossa vida financeira se termos. Você falaria isso? Se termos? Não. Se tivermos nossa atenção, não é isso? Então, o certo é se tivermos, se mantivermos nossa atenção aguçada. Só consegui equilíbrio financeiro quando um consultor me ajudou e interveio em meus gastos. Interveio é o verbo intervir.
derivado do verbo vir. Certo ou errado? Certo. Então, veja, ele veio, ele interveio. Está perfeito. O intervir, é derivado do verbo vir. Então, se eu pusesse assim, só consegui equilíbrio quando o consultor veio, quando o consultor interveio. Certinho. Quando você vir alguém que consome sem controle, tente ajudar essa pessoa. Esse verbo é que verbo? É o verbo ver, não é? Então, o verbo ver, no futuro do subjuntivo, ele vira vir. Quando você vir, e não quando você ver. Tá perfeito, tá? Normalmente a gente fala, quando você ver fulano. Não, tá incorreto. Quando você vir. Se todos nós contêssemos nossos gastos, que verbo é esse? Conter. É derivado do ter. Então, se todos nós têssemos, não existe. Se todos nós tivéssemos, não é isso? Se todos nós contivéssemos nossos gastos. Então, vamos lá. Qual é a correta aí? A conjugação dos verbos em destaque está correta em errada. A número 3 está certa, a número 2 está certa, a número 1 está errada. 2 e 3. 2 e 3. Letra B de bola. Apenas uma das formas verbais destacadas a seguir foi conjugada do modo imperativo. Assinale. Então, o modo imperativo é aquele que a segunda pessoa do singular e do plural, as duas, né? A segunda pessoa do singular e a segunda do plural, saem do presente do indicativo sem o S, não é isso? E o restante sai do presente do subjuntivo, né? Então, o imperativo ele sai do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Quando eu falo assim, imagine se todos os lixeiros de sua cidade, imagine. Imagine sai do presente do subjuntivo, que eu imagine, que tu imagines, que ele imagine. Imagine você, é uma ordem para você, né? Imagine você, é a terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo, que sai do presente do subjuntivo. É essa, eu acho. Vamos ver as outras. Se a greve se prolongar, não. Se a greve se prolongar, aí é futuro do subjuntivo. O Brasil é o 5º país que mais produz. Produz é presente indicativo. Ele produz. Daqui a 1 hora, a história se repete. Eu repito, tu repetes, ele repete. É presente do indicativo. Recorto a caixa de pizza em pedacinhos. Eu recorto, tu recortas, ele recorta. É presente do indicativo. Então, só pode ser, de fato, a letra A, tá? Que sai, essa forma aí, imagine, no imperativo afirmativo, saiu do presente do subjuntivo. É a terceira pessoa do singular. Este processo foi tão intenso que é estimado que a crosta do planeta tenha consumido um oceano de mais de 3 quilômetros de profundidade. A locução destacada, verbal destacada, está no cuidado. Tenha consumido é o tempo composto, que é formado pelo verbo auxiliar ter ou haver, não é isso? Mais o verbo principal no particípio. Isso é o tempo composto, é a locução verbal que caracteriza o tempo composto. Não se esqueça do seguinte, quando o verbo auxiliar aparece no presente, a locução está no pretérito perfeito. Quando o verbo aparece no pretérito imperfeito, a locução está no pretérito mais que perfeito. Não foi isso que nós vimos? No futuro é tudo igual. Então, vamos lá. Tenha consumido. Tenha. Esse tenha está o quê? Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Está no presente. Então, sempre que o verbo auxiliar da locução verbal, né, verbo ter ou haver, mais particípio, aparecer no presente,
a locução vai estar no pretérito perfeito. Tudo bem? Então, vamos lá. Futuro, não. Imperativo, não. Presente, não. Presente, não. Pretérito perfeito do subjuntivo. É essa a resposta. Cuidado, porque o verbo auxiliar se encontra no presente do subjuntivo. Então, a locução está no pretérito perfeito composto do modo subjuntivo. Tudo bem? Vamos continuar aí com verbos, tá? Agora nós vamos ver, por exemplo, o que é uma locução verbal. O que é isso? Normalmente, a locução verbal é composta por 2 verbos. E esses 2 verbos contam como se fosse um. Raquel, não entendi. Por que você está falando isso? Venha comigo. Quando eu falo assim, ó, ele vai viajar, eu tenho aqui a chamada locução verbal. Por que eu digo que essa locução verbal conta, representa um verbo só? Porque você vai ver lá na aula de sintaxe que para você identificar quantas orações você tem no período, você conta o número de verbos. Então, sempre que você tiver uma locução verbal, você vai contar isso aqui como um verbo só. Você não pode dizer que aqui há 2 verbos, senão você vai me afirmar que aqui há 2 orações, e não há. Esses 2 verbos aqui correspondem, por exemplo, a um viajará. Veja, ele vai viajar, ele viajará. Corresponde a um verbo só. Então, a locução verbal normalmente são 2 verbos, mas pode haver uma locução com 3 verbos? Claro que pode. E aí, esses verbos contam como um verbo só. Tudo bem? Sempre que você tiver a tal da locução verbal, você vai fazer o seguinte, você vai classificar o primeiro verbo como verbo auxiliar e o último verbo como verbo principal. Raquel, vai ser sempre assim? Vai. O primeiro verbo é o auxiliar e o último é o principal. Um detalhe importante. Se a minha locução, for formada por mais de 2 verbos, por 3, qual deles vai ser o auxiliar? Os 2 primeiros. O último verbo é sempre o principal. E o que vier antes, auxiliar. Os que vierem antes serão os auxiliares. Tudo bem? O último verbo é o verbo principal. E os verbos anteriores, o verbo anterior é o verbo auxiliar. Então, vejam, coloquei aqui, ele vai viajar. Esse verbo principal, o último verbo, ele está aqui no infinitivo, na forma nominal chamada infinitivo, que é essa terminação com R. Nessa daqui de baixo, ele está viajando. O verbo principal, ele se encontra no gerúndio. E nesse último, ele tinha viajado, o verbo se encontra no particípio. Você se lembra disso? Então, veja, o R caracteriza o infinitivo, tá? NDO, o gerúndio. E essa terminação ado ou ido caracteriza o particípio, tá? Dos verbos regulares, claro, viajado, comido, ado ou ido, essa terminação aqui caracteriza o particípio. Veja o seguinte, sempre que você tiver uma locução verbal, o verbo principal da locução, que é o último verbo, ele vai aparecer no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Combinado assim? Um outro detalhe muito importante é o seguinte, coloquei aqui para vocês, deve haver boas soluções. Esse primeiro verbo aqui é o verbo auxiliar e esse segundo é o verbo principal. Por que esse verbo é chamado de verbo principal? É à toa? Ah, eu vou chamar de principal porque eu quero, eu tô afim, achei maneiro. Claro que não. Esse verbo ele é chamado de principal porque é esse verbo, o último verbo, que vai ditar ali as características da locução verbal. Raquel, não entendi nada. Então preste atenção, meu filho. Deve haver boas soluções. Se o verbo principal ele é um verbo impessoal, aqui, ó. Ah, eu sei lá o que é impessoal, sabe sim, porque eu falei isso lá no bloco anterior. O verbo impessoal é aquele verbo que não possui sujeito, tudo bem? Então, o verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E daí, Raquel? E daí que se o verbo principal da locução verbal, se o verbo principal é um verbo impessoal, a locução inteira é impessoal.
Se o verbo principal for transitivo direto, a locução inteira é transitiva direta. Se o verbo principal for de ligação, a locução inteira é de ligação. Então, o verbo principal, esse verbo não recebe esse nome à toa, não é principal à toa. Ele que manda na locução. As características dele, do verbo principal, são transferidas para a locução verbal inteira. Então, por exemplo, aqui, deve haver boas soluções. Você pode anotar isso, que mais à frente a gente vai conversar mais sobre isso. Deve haver boas soluções. O verbo haver aqui, ele está no sentido de existir. E daí? E daí que quando ele está no sentido de existir, ele é chamado de impessoal. Então, significa que essa locução inteira vai ser impessoal. Ou seja, eu não tenho sujeito aqui para essa locução. Outro detalhe, o verbo haver, né, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele é transitivo direto. Então, significa que a locução inteira é transitiva direta. E isso que está aqui é o objeto direto do verbo haver. Ou melhor, da locução deve haver. Tudo bem? Então, toda locução verbal é composta de verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo principal aparece no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. E o verbo principal não recebe esse nome à toa. Ele recebe o nome de principal porque as características dele serão transferidas para a locução verbal. Entenderam até aí? Foi? Então, seguindo. Cuidado agora, cuidado agora. Veja o que eu fiz aqui. Ela ouviu cantar o pássaro. Eu quero que você me diga se isso aqui é uma locução verbal. Ela ouviu cantar o pássaro. Ele mandou fazer os exercícios. O professor mandou fazer os exercícios. Eu quero que você me diga se aqui é locução verbal. Ah, Raquel, para mim é locução verbal. Por quê? Porque aqui, ouviu cantar, eu tenho dois verbos e o último aí está no infinitivo, o verbo principal. Não. Uma dica para vocês, isso aí está no material. Você já ouviu falar em verbos causativos e verbos sensitivos? Não, Raquel, nunca. Verbos causativos, mandar, deixar, fazer. Sensitivos, ver, ouvir, sentir. Tudo bem? São verbos causativos e sensitivos. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Sempre que você encontrar esses verbos ligados lá a outros, seguidos, esses verbos seguidos de outro no infinitivo, não vai caracterizar uma locução verbal, tá? Então, veja, ela ouviu cantar o pássaro. Veja só aqui, quem ouviu? Ela. Quem cantou? O pássaro. Eu tenho duas orações aqui, tá? Não tenho locução verbal. Mandou fazer os exercícios. Quem mandou? Alguém lá mandou. Quem fazer? Alguém fazer os exercícios. Então, eu não tenho aqui uma locução verbal. Eu tenho dois verbos, duas orações. Então, gravem isso. Toda vez que você tiver verbo causativo ou verbo sensitivo, decore mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Esses verbos, quando estiverem acompanhados de um verbo no infinitivo, não representam uma locução verbal, não constituem uma locução verbal. Combinado? Um outro detalhe importante aqui é o seguinte, você pode ter uma locução verbal com uma preposição no meio? Claro que pode. Por exemplo, tem uma clássica para vocês, quer ver? Uma clássica. Tenho de comer ou tenho que comer. Tanto faz. Tenho de comer ou tenho que comer. Eu posso ter uma locução verbal com uma preposição ligando os dois verbos. Não há problema algum, tá? Tudo bem? Seguindo. Continuando aí com verbos. Semântica dos tempos verbais. Coloquei para vocês aqui, modo indicativo. O modo indicativo denota um fato, uma certeza. Expressa um fato, uma certeza. Como assim, Raquel, um fato, uma certeza? Uma ação que aconteceu, que acontece, que está acontecendo ou que vai acontecer, tá? Isso é uma certeza, é um fato. Qual é o grande cuidado que você tem de ter aqui no modo indicativo? O único tempo do modo indicativo, você já viu que nós temos 6 tempos no modo indicativo. Nós vimos isso no bloco anterior.
que no modo indicativo, o único cuidado que a gente tem é que no modo indicativo, o único tempo que não expressa, que não denota uma certeza, é o futuro do pretérito. Veja, quando eu falo assim, ó, no próximo ano, seremos aprovados. Seremos é um verbo no futuro. Então, do presente. Quando eu emprego o futuro do presente, é uma ação que vai acontecer no futuro. Certa. Tudo bem? Se Deus quiser. Seremos aprovados. Essa ação vai acontecer no futuro. É uma ação dada como certa. Quando eu falo assim, ó, se eu tivesse dinheiro, compraria um carro, eu tenho aqui o tal do futuro do pretérito. Esse compraria aqui é uma situação, um fato hipotético, é uma hipótese, é uma suposição, não é uma certeza. Tudo bem? Entendeu isso? Então, o único tempo do modo indicativo que não denota, que não expressa, que não indica uma certeza, um fato, é o futuro do pretérito. Tudo bem? Cuidado só aqui para você entender por que leva esse nome. Por que leva esse nome futuro do pretérito? Quando eu falo assim, ó, observem. Se tivesse dinheiro, compraria um carro. Se você estudou as desinências, você vai verificar que essa desinência aqui, né, dos dois S e do E, elas caracterizam o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Você já tem que estar com isso aqui na ponta da língua, tá? É o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. É o passado. Quando eu falo assim, se tivesse dinheiro, essa ação está no passado, uma situação hipotética no passado. Se eu tivesse, eu tenho? Não. A certeza que eu tenho é que eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, essa ação já está no passado. Então, essa ação aqui, comprar, ela não é posterior a essa? Não aconteceria depois dessa? Raquel. Primeiro você tem dinheiro, primeiro você compra o carro. Primeiro você tem dinheiro, depois você compra. Então, essa ação compraria aqui, ela é posterior a ter dinheiro. Sim ou não? Então, eu posso dizer que o comprar aqui é uma ação futura em relação a essa que está no passado. Tivesse. Tivesse é pretérito. Esse verbo aqui, compraria, é futuro. Por que eu chamo de futuro do pretérito? Porque ele aconteceria depois de uma outra ação que está no passado. Tivesse, está no passado. Compraria é posterior. Por isso que eu chamo de futuro do pretérito, porque é posterior a uma ação que está no passado. Percebeu? Por isso que é chamado de futuro do pretérito. Ela acontece depois do pretérito, depois de uma ação no pretérito. Aqui, pretérito, e essa depois dessa, que está no pretérito. Mistério algum. Entendeu? Seguindo comigo. Outro detalhe do modo indicativo muito importante e que aparece em prova. A diferença entre os pretéritos. Isso é semântica dos tempos verbais. Qual é a diferença entre os pretéritos? Quando eu falo, ele roubou um livro, isso aqui é no passado. Quando eu falo ele roubava, isso aqui também está no passado. Qual é a diferença de um para o outro? Quando eu falo ele roubou, essa ação foi uma ação pontual. Foi uma ação que se concluiu no passado. Ele roubou, ponto. Foi uma ação pontual. Então, vou colocar aqui, pontual. Quando eu falo ele roubava livros, essa ação roubava, ela não foi pontual. Essa ação teve uma continuidade no passado. Ela se repetiu algumas vezes no passado. Ela não começou e terminou naquele ponto. Ela começou e durou um tempo no passado. Então, qual é a diferença do pretérito perfeito? Começou e terminou naquele ponto do passado. Por isso que ele é perfeito. Começou e terminou ali. Para o pretérito imperfeito, qual é a diferença?
No perfeito, a ação é pontual, começou e terminou. No pretérito imperfeito, vou botar aqui, habitual. Ela teve uma duração. Tudo bem? Teve uma duração. Ela se repetiu algumas vezes no passado. Percebeu a diferença? Então, o pontual é o perfeito. O habitual, durativo, frequentativo é o pretérito imperfeito. Ele é imperfeito porque ele não começou e terminou. Ele durou um tempo. Tudo bem? E o pretérito mais que perfeito, né? Que a gente chama de passado do passado. Para que serve isso? Passado do passado. Muito usado em literatura, né? Nos textos, hoje em dia, o pretérito mais que perfeito quase não é usado, mas aparece em prova. Então, veja aqui, ó. Quando acordei, ele já saíra. Cuidado, para você não confundir aí, ó. Saíra, ó, vou escrever aqui, ó. Saíra com sairá. Esse rá aqui, eu digo que ele é átono, que ele é fraco. É o pretérito, é a desinência do pretérito mais que perfeito. Sairá, tônico, forte, com acento, é futuro, futuro do presente. Tudo bem? Então, veja aqui. Quando acordei, ele já saíra. O acordei é uma ação no passado. Acordei. É uma ação pontual. Acordei. Não é acordava. Acordei. É uma ação pontual. Então, essa ação aqui, ela está no pretérito perfeito. Tudo bem? Quando eu falo assim, ó, quando acordei, ele já saíra. Saíra é o pretérito mais que perfeito. Você já está com isso na ponta da língua. É o pretérito mais que perfeito. O que eu estou querendo dizer aqui? Que essa ação é anterior a essa. Veja, quando acordei, ele já saíra. Ele saiu antes de eu acordar. Essa ação é anterior a essa. Por isso que a gente diz que é o passado do passado. Aconteceu antes dessa que está no passado. Por isso, o passado do passado. Normalmente, a gente, em vez de usar saíra, a gente usa o quê? Quando acordei, ele já... Normalmente, a gente usa aqui o quê? Tinha saído. Não é isso? Quando acordei, ele já tinha saído. O que é tinha saído? O que é tinha saído? Eu sei lá, Raquel. Ó, você sabe sim, porque você viu isso no bloco passado. Tempo composto. Ter e haver mais particípio. O tinha saído é o pretérito mais que perfeito composto. Sim ou não? Pretérito mais que perfeito composto. Tinha, quando o verbo auxiliar, ter ou haver, aparece no pretérito imperfeito, a locução verbal está no pretérito mais que perfeito composto. Você se lembra disso? Então, quando eu falo assim, ó, quando acordei, ele já tinha saído, você está usando o pretérito mais que perfeito também, só que o pretérito mais que perfeito composto. Tudo bem? Então, passado pontual, habitual e o passado do passado. Pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, tá? Então, você usar quando acordei, ele já saíra, está correto? Quando acordei, ele já tinha saído também. Ambos estão no pretérito mais que perfeito. Show? Seguindo. Modo subjuntivo expressa uma hipótese, uma ação dependente da outra. Veja aqui. Caso o material chegue, estudarei. Está aqui o presente do subjuntivo. Caso chegue, né? Aqui é uma ação dependente no presente. É uma situação hipotética. Caso chegue. Se o material chegasse, tá aqui, ó, o pretérito imperfeito do subjuntivo. É uma ação hipotética no passado. Se ele chegasse, estudaria. Quando o material chegar, esse aqui é o futuro do subjuntivo. Quando chegar, é uma ação hipotética no futuro. Ó. Quando chegar, estudarei. Então, o modo subjuntivo, ele expressa uma hipótese ou uma ação que depende de outra, tá? Continuando, o modo subjuntivo.
Aqui, o modo subjuntivo. Ele expressa o quê? Uma ordem, um pedido, uma súplica, um conselho, um apelo, tá? Não é necessariamente uma ordem. Quando eu falo para você assim, estude, infeliz, estude para ser aprovado, porque será aprovado. Quando eu falo esse estude, não é uma ordem, é um conselho que eu estou dando a você. Veja aqui, então o modo imperativo ele só tem afirmativo e negativo. Então eu dou uma ordem afirmativa ou uma ordem negativa, tá? Outro assunto que aparece bastante em prova, correlação entre os tempos verbais. Eu coloquei aqui os principais casos, tá? Correlação entre os tempos verbais é quando você ali no período encontra vários verbos dentro de um período. E aí você tem de combinar esses verbos. Você não pode colocar ali um no presente e um lá no passado. Tem de haver uma correlação, tem de combinar, tem de fazer sentido, tem de ter nexo, lógica, coerência, tá? Então vamos lá, os principais casos. Olha o que eu fiz aqui. Eu estudo caso fale baixo. Eu coloquei aqui o presente do indicativo, ele combina com o presente do subjuntivo. Então, o presente do indicativo, ele vai combinar com o presente do subjuntivo. Não há problema algum, tá? Se estudar, será aprovado. A mesma coisa, o futuro do subjuntivo, ele combina com o futuro do indicativo. Futuro combina com futuro, presente combina com presente. Tudo bem? Caso estude, aprenderá a matéria. Eu coloquei aqui para vocês o presente, nesse caso aqui, eu botei do subjuntivo. Mas o presente, seja do subjuntivo, seja do indicativo, ele combina com o futuro do presente, do modo indicativo. Com o futuro do presente, do modo indicativo. Então, ó, o nome dele não é futuro do presente? Aprenderá? Por quê? Porque ele vai acontecer depois de uma ação no presente. Então, o futuro do presente combina tanto com o presente do subjuntivo como com o presente do indicativo. Tudo bem? Se estudasse... Ah, esse aqui também é um clássico. Se estudasse, aprenderia a matéria. Qual é o grande detalhe aqui? Se estudasse, esse verbo aqui, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Você já viu isso? Ó, se estudasse. Aprenderia a matéria. O aprenderia é o futuro do pretérito. Cuidado que no dia a dia a gente fala assim, ó. Se eu tivesse dinheiro, comprava um carro. A gente não fala assim? Se eu tivesse dinheiro, comprava um carro. Se eu estudasse mais, aprendia a matéria. A gente costuma colocar aqui, combinando com o pretérito imperfeito do subjuntivo, o pretérito imperfeito do indicativo. Isso está incorreto. Quando você usar o pretérito imperfeito do subjuntivo, se estudasse, você tem de usar o futuro do pretérito, compraria, tá? Cuidado com essa correlação aqui, que no dia a dia você erra. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar no inferno. Por isso que a criança cresce sem gostar de língua portuguesa. Se essa rua fosse minha, eu mandaria ladrilhar, meu filho. Não canto sobre o seu filho, não, para sua filha. Ela nasce aí com problema com a língua portuguesa. Se essa rua fosse pretérito imperfeito, eu mandaria ladrilhar. Tudo bem? Não conhece essa música, não? Não perdendo nada. Se eu estudasse, compraria. Pretérito imperfeito combina com o futuro com o futuro do pretérito do modo indicativo. Um cuidadinho aí também especial, importante, é com vou marcar de azul para ficar melhor, ó. É com a conjunção caso e com a conjunção se, tá? A gente vai estudar isso lá em conjunções e eu preciso que você tenha atenção no detalhe. A conjunção caso, ela deve ser empregada com o presente do subjuntivo, jamais com o futuro do subjuntivo. Caso estude, presente do subjuntivo. Já a conjunção se, ela é usada com o futuro do subjuntivo, se estudar. Veja se você consegue trocar caso estudar. Dá? Não dá.
Se estude, aprenderá? Não dá. Então, a conjunção caso, ela repele o futuro do subjuntivo. E a conjunção ser, ela repele o presente do subjuntivo. Tudo bem? Raquel, e o pretérito imperfeito do subjuntivo? As duas admitem. Se estudasse mais, caso estudasse mais, com o pretérito imperfeito do subjuntivo, você pode usar tanto a conjunção caso como a conjunção ser. As duas aqui expressam uma ideia hipotética, né? Uma hipótese. Por isso, são empregadas com o verbo no subjuntivo. Então, caso é empregada com o verbo no presente do subjuntivo, ser é empregado com o verbo no futuro do subjuntivo, e as duas admitem o emprego com pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Exercícios! Simbora! Pode jogar para mim, pro exercício. Número 1, aparece assim. Em relação à correlação entre os tempos verbais, aí, ó, correlação entre os tempos verbais. O que é isso? Combinar os verbos. Marque a alternativa incorreta. Vamos lá. Se eu tiver condições é o verbo aí no futuro do subjuntivo. Olha aí, ó, a conjunção ser com o verbo no futuro. Se eu tiver condições, o futuro do subjuntivo combina com o futuro do indicativo? Combina. Futuro combina com futuro. Tá valendo, tá bonito. Se eu tivesse condições, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, combina com quem? Com o ficaria, que é o futuro do pretérito. Tá valendo. Esse que é o correto. Se eu tivesse, ficaria. Se você tem condições, fique aqui por alguns meses. Então, ó, presente com presente. Pode? Pode. Indicativo com presente do subjuntivo. Se nós temos presente, ficamos com presente. Eu tenho, eu fico, tu ficas, ele fica. Nós ficamos. O presente do indicativo, ele combina com o presente do indicativo? Ora, bolas. Claro que combina. Presente do indicativo combina com presente. Pretérito imperfeito do indicativo combina com pretérito imperfeito do indicativo. Não há problema algum. Se eu tivesse condições, esse tivesse é pretérito imperfeito do subjuntivo. Ficava? Claro que não. Isso a gente fala no dia a dia, né? Na linguagem coloquial. Está incorreto, tá? Se eu tivesse condições, ficaria aqui por alguns meses. Ficava, não. Pretérito imperfeito do subjuntivo com pretérito imperfeito do indicativo? Não. Tá fora. É essa a resposta. Vamos a mais uma. Está plenamente adequada a correlação entre os tempos e modos verbais. Caso envelhecêssemos, isso aqui é pretérito imperfeito do subjuntivo. O que você tem que encontrar agora? O futuro do pretérito. Caso envelhecêssemos, não haveríamos. Haveremos, não. Não haveríamos de frequentar sensações já vividas. Alguém já terá notado futuro. Que o que vivemos, presente, não pudesse. Então, ó, futuro do presente combina com presente? Combina. Combina com pretérito imperfeito do subjuntivo? Claro que não. Alguém já terá notado que o que vivemos não pode retornar, senão com o auxílio, né? Presente com presente. Se meus olhos não estivessem, olha aí, pretérito imperfeito do subjuntivo. Combina com o quê? Futuro do pretérito. Haverei? Claro que não. O pretérito imperfeito do subjuntivo não combina com o futuro do presente. Combina com o futuro do pretérito. Haveria. À medida que as emoções iam tomando conta de mim, maior a inibição que me impedia. Iam, pretérito imperfeito do indicativo. Combina com pretérito imperfeito do indicativo? Combina. Mesmo tempo verbal, eles combinam, sim. Pior ataque costumava ser o da infância, quando esta se imporia, futuro do pretérito.
Pior ataque costumava, pretérito imperfeito. Então, eu vou colocar aqui o imperfeito também. Pior ataque costumava ser o da infância, quando esta se impunha a mim de modo súbito e intenso. Impunha. Então, imperfeito do indicativo com imperfeito do indicativo, como aconteceu aqui. Imperfeito do indicativo com imperfeito do indicativo. Então, gabarito, letra D de dado. A única correta é a D de dado. Entendeu o que é a correlação entre os termos? Vamos lá. Sobre as formas verbais destacadas nas frases, isso talvez seja felicidade. Seja aqui está conjugado que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Está no presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Se nós satisfizéssemos se nos satisfizéssemos em ganhar apenas o necessário para viver bem, confortavelmente, sem sacrifícios, seria ótimo. Olha que bonito. Pretérito imperfeito do subjuntivo está combinando com o futuro do pretérito. Tudo bem? É correto afirmar que duas formas se referem a um fato que acontecerá no momento posterior ao discurso. Claro que não. Presente é presente, não é posterior. E futuro do pretérito é uma ação após a outra no passado, tá? Que vai acontecer, não. Que acontecerá, não. É uma ação hipotética no passado, que aconteceria depois de uma outra no passado. A forma 1, presente do subjuntivo, foi usada para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Claro que não. Isso é o passado do passado. É o pretérito mais que perfeito. Forma 1 se refere a um fato ocorrido no passado. Que baixaria. Isso é presente, gente. Mas que não foi completamente terminado. Não, isso aí é presente, não é passado. As duas formas indicam ações que ainda não aconteceram, mas que poderão acontecer, expressando eventualidade, possibilidade. Não, quando eu falo seria, a certeza que eu tenho é que ela não é. Então, não aconteceram, mas que poderão acontecer. Não, quando eu falo seria, é porque não vai ser, não é. A forma verbal 2 se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. Poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. É o futuro do passado, do pretérito, exatamente. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu, nem vai acontecer, tá? Letra E. Vamos a mais uma? O Conselho Federal de Medicina baixara resolução, blá, 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 blá. O outro verbo, pois não haveria tempo hábil. Baixara tá sem acento ura, né? Não é baixará, é baixara. Então, isso aí é o quê? Pretérito mais que perfeito. E haveria futuro do pretérito, não é isso? Então, vamos lá. Sobre os tempos em destaque, é correto afirmar. O primeiro está flexionado no pretérito mais que perfeito, verdade. E um de seus usos indica fato passado anterior a outro passado. Muito bem. O segundo está flexionado no futuro do pretérito, tá mesmo. E um de seus usos indica fato posterior a um fato no passado. É isso mesmo. A ação que aconteceria depois de uma outra no passado. Eu acho que é essa a resposta, minha gente. Vamos lá. O primeiro está flexionado no futuro do presente. Mentira. Vamos à letra C. O primeiro está flexionado no futuro do pretérito. Mentira. O primeiro está flexionado no pretérito mais que perfeito. É verdade. E um de seus usos indica fato passado anterior a outro também no passado. Certinho. O segundo está flexionado no futuro do presente. Mentira. Futuro do pretérito. Então, o gabarito, de fato, é a letra A. Tudo bem? Pode jogar para mim, por favor. Então, minha gente,
Nós fechamos aqui verbos, terminamos aí verbos, tá? Fiquem atentos à semântica dos tempos verbais, que eu expliquei a vocês, e a correlação entre os tempos verbais. Ah, e não se esqueça de que verbos causativos e sensitivos não formam locução verbal, tá? Um beijo. Tchau, tchau.